Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts, e nessa videoaula vamos dar continuidade ao nosso desafio 60 materiais em 60 dias, onde você escolhe qual material que você quer aprender aqui no canal. E hoje nós vamos estar criando o material de madeira, que foi um pedido aí também. Eu vou dar umas dicas bem legais aqui para você poder criar esse tipo de material e usar alguns efeitos. Você também pode estar pedindo o seu material indo lá na postagem fixa do Facebook para poder escolher qual material que você quer ver nas próximas aulas. Então vamos lá, para começar eu vou abrir aqui o Google, vou pesquisar por Light Wood, eu vou procurar uma madeira mais clara dessa vez, usar a opção Seamless Textures para que a gente possa encontrar texturas sem emendas. Vamos até a opção de imagens e pesquisar aqui através da opção de ferramentas por tamanho e escolher o tamanho grande para que a gente tenha texturas aí bem interessantes para que a gente possa trabalhar. Como o meu modelo aqui eu vou trabalhar em um móvel, vou usar uma textura que não seja do tipo prancha, tá certo? Ou então outro tipo de madeira aí que você esteja trabalhando. Eu vou selecionar aqui uma madeira que seja no tamanho maior, vou selecionar esse modelo aqui, olha. Ele tem 4.000 pixels, eu vou visualizar a imagem, olha lá, a imagem é bem grande, olha, bem legal. Dá para a gente trabalhar e criar alguns efeitos aqui também a partir desse detalhe da madeira. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, salvar imagem como, e vou escolher a minha pasta Downloads e vou clicar em salvar. Ok, essa textura aqui vai ser a minha textura base. Eu vou levar ela para o Photoshop para que a gente possa visualizar a textura e agora criar os mapeamentos. Para que a gente possa estar criando mapeamento, nós vamos usar aqui algumas configurações do Photoshop para editar a imagem. Primeiramente, você vai duplicar a imagem digitando Ctrl J e em seguida digitar Ctrl Shift U, que é a opção dessaturar. Essa primeira textura eu vou utilizar ela como reflexo. E já que a gente vai usar a textura ao invés de usar cores ou valor, nós vamos estar configurando de forma que eu consiga ter um melhor contraste entre o branco e o preto. Uma vez que o que eu quero fazer é criar o reflexo no meu material. Se eu tenho uma cor mais escura, significa que eu tenho menos reflexo. Se eu tenho uma cor mais clara, significa que eu vou ter mais reflexo. Isso vai depender do material que você está querendo configurar. Então o que nós vamos fazer é melhorar esse contraste através da opção curvas. Então vamos aqui no menu imagens, ajustes e vamos escolher curvas. Nessa configuração eu vou reduzir aqui a curva para que a gente possa criar mais contraste entre o branco e o preto. E como eu falei, essa configuração você vai definir de acordo com o tipo de material que você quer representar. Se eu quero ele com menos reflexo, vou deixar essa tonalidade dele mais escura, ou seja, eu vou reduzir aqui a curva. Agora entenda que você pode utilizar outros recursos, não necessariamente trabalhar apenas com essa configuração, ok? Eu vou clicar em OK para confirmar aqui a minha modificação. E novamente vamos selecionar a textura original e digitar Ctrl J para que a gente possa fazer também a configuração para o bump. Eu vou desabilitar aqui a minha textura. Com essa nova camada selecionada, eu vou até filtros e vou escolher 3D e depois criar o bump automaticamente. Então já tenho a minha textura aqui criada também. Depois de escolher as configurações que melhor se adaptem aí ao seu projeto, nós vamos salvar cada uma dessas texturas para poder usar no SketchUp. Com as texturas salvas, vamos para o SketchUp para que a gente possa estar configurando o nosso material. Eu já tenho a minha cena preparada, vou abrir aqui o Frame Buffer para que você possa visualizar. Eu ainda não tenho o material aplicado aqui no móvel e nós vamos estar aplicando essa textura e configurando aí da maneira correta esse material. Então, para que a gente possa começar, eu vou clicar aqui na opção Material Padrão, criar um material novo, vou dar o nome para ele de madeira, colocar aqui móvel para que a gente possa identificar e vamos selecionar a nossa textura na pasta, ok? Selecionando aqui a minha textura de madeira, nós vamos clicar em abrir e já temos a nossa madeira aqui preparada. Nesse momento eu não vou fazer o mapeamento da madeira ainda, tá bom? Eu vou clicar aqui simplesmente no editor de materiais do V-Ray e adicionar a propriedade V-Ray BRDF
para trabalhar com as propriedades completas aqui do material. Eu vou selecionar na propriedade transparência a cor, selecionando A-Color para que a gente tenha essa transparência e não vou deletar o canal Diffuse. Vou desabilitar também a opção Use Color Tester para não dar nenhum problema com essa configuração e ele vai mostrar apenas aqui para a gente a configuração do Diffuse BRDF. Ok, vamos aplicar o nosso material ao nosso objeto. Como eu falei, sem se preocupar por enquanto com as configurações da textura, eu vou selecionar simplesmente aqui, olha, segurando a tecla Shift e vou aplicar em todo o objeto de uma maneira muito rápida, olha lá. Como a minha textura está muito pequena, eu vou aumentar o tamanho da opção editar. Vou colocar aqui o tamanho de 1 metro para que a gente possa visualizar. Até o momento, olha, a gente não está vendo nenhuma modificação. Vou aumentar um pouco mais, vou colocar o valor de 2 metros. Olha só. Como essa textura é muito grande, a gente pode aumentar mais, tá certo? Vou colocar o valor 4 metros aqui, olha. E ela já vai começando a aparecer alguma coisa, olha lá. Vou sair aqui do componente e vamos visualizar aqui o nosso modelo. Eu vou deixar ele mais próximo aqui porque eu quero ver alguns detalhes. Ok. Vamos criar uma nova cena para que a gente possa estar trabalhando nessa visualização, tá bom? Então, vou clicar aqui em adicionar. Perfeito, já temos uma nova cena aqui que a gente vai estar visualizando. Vamos habilitar a função em Global Suites Override Materials. E no nosso material, vamos desabilitar em Options Can Be Overriding para que a gente possa estar vendo nosso material aqui na cena. Para que a gente possa ter uma madeira aqui com a configuração diferenciada, eu vou utilizar um novo recurso para que a gente possa estar trabalhando com essas opções. Você vai selecionar no canal Diffuse o mapeamento e vai escolher a propriedade Dirt. Dessa vez nós vamos fazer de uma forma diferente aqui o nosso material. Como essa configuração Dirt é um mapa procedural, você não vai conseguir ver as configurações aqui na tela do SketchUp. Eu vou clicar simplesmente em OK, vou fechar essa visualização e nós vamos renderizar esse material da maneira que está, sem modificar absolutamente nada. Lembrando que na renderização não vai aparecer essa textura de madeira no momento. Vamos renderizar para ver o resultado. Vamos lá. Ok, após o render terminar, olha só o resultado. Essa configuração Dirt, como o próprio nome já diz, ele vai criar sujeiras no nosso material. Da forma que ele está aqui, a gente não tem nenhuma propriedade trabalhando para que a gente consiga um efeito interessante, tá bom? A gente fez esse primeiro teste aqui, é para que você possa entender o que é que esse mapeamento faz. A gente está aplicando aqui uma textura que ele vai deixar áreas mais escuras, dando aquela ideia também de ambiente occlusion, né, que a gente já tem aqui no V-Ray. Para que a gente possa estar adicionando a nossa textura, vamos primeiro fazer o mapeamento para que a gente tenha um efeito diferenciado aqui no meu projeto. Vou selecionar todo esse objeto, olha lá que legal. Vou selecionar ele inteiro e vou utilizar a opção Sketch UV. Eu vou dar duplo clique aqui, olha, para ele ficar alinhado. E com o botão direito do mouse você vai escolher Box Map para mapear tudo de uma única vez. Olha lá, ele já foi mapeado. Ok, então a textura já está aplicada aqui. Eu vou selecionar aqui os pés e vou modificar esse mapeamento dele para que a gente tenha um mapeamento correto, tá bom? Nesse caso aqui ele vai ser um mapeamento cilíndrico. Então olha lá, ele já vai ficar diferente aqui para todos os pés do seu objeto, tá bom? Eu vou fazer isso para todos os pés desse objeto para deixar ele da forma correta aqui, tá bom? Então olha lá, selecionando cada um, eu vou clicando e modificando aqui através da propriedade cilindro. Se você precisar, você pode modificar a direção aqui do mapeamento da textura. Isso vai depender também do seu objeto. Vou só mudar esse daqui. Vou usar o próprio Sketch UV para poder rotacionar. Olha só que legal, digito 90 e ele já vai ficar alinhado. Você pode estar fazendo essa modificação para todas as áreas que você precisar no seu objeto e de uma forma muito prática. Eu vou voltar aqui na nossa cena 2, vou sair aqui do objeto e agora nós vamos adicionar essa textura no nosso mapeamento Dirt. Olha lá, você vai selecionar aqui o mapeamento e na opção White você vai simplesmente colocar essa textura.
Ok, a textura já está aplicada aqui. Nós vamos clicar em OK e vamos renderizar novamente para poder visualizar o que é que está acontecendo aqui no nosso material, tá bom? Então vamos clicar em render. Após o render terminar, já temos agora, olha, a textura e o efeito Dirt, ele permanece aqui no objeto. O que nós vamos precisar fazer é corrigir algumas propriedades para que a gente consiga esse efeito melhor, o que vai dar mais realismo aí ao nosso material. Vamos até o editor de materiais do V-Ray novamente e nessa configuração Dirt você vai mudar apenas 2 parâmetros para que a gente consiga ter uma melhor qualidade. Eu vou aumentar a propriedade Subdivisions para 32 e vou reduzir este valor do raio para 5 e vou clicar em OK. Agora já temos a opção para poder reduzir o efeito dessa configuração. O valor 10 ele vai espalhar mais o que seria aqui a sujeira no material. E essa configuração de Subdivisions vai reduzir esse ruído que nós temos aqui, dando um efeito bem interessante nessa propriedade. Agora vamos configurar as propriedades de reflexo para poder finalizar o nosso material. Eu vou selecionar aqui o mapeamento também e vou escolher a textura que a gente criou e clicar em OK. Vamos desligar aqui a propriedade Fresnel para que a gente possa ter essa configuração da madeira. Olha lá, ela ficou bem reflexiva aqui. Como eu estou trabalhando agora, onde eu estou configurando esse mapeamento para criar o efeito, desligando o Fresnel, você vai ter mais qualidade na visualização dessa textura, tá bom? Você pode também reduzir o valor do reflexo, reduzindo a propriedade Multiplier. Eu vou colocar o valor 0,9 para que a gente possa visualizar. Olha lá. Ele já reduziu aqui mais o reflexo. E na configuração do Glossiness, você vai controlar a nitidez desse reflexo. Para que você tenha uma madeira mais realista, o ideal é que você trabalhe com valores entre 0,6 e 0,75. Isso vai depender do tipo de madeira que você quer representar. Então, vou colocar aqui o valor 0,65 para que a gente tenha um valor médio aqui e dê um efeito mais interessante aí também ao nosso material. Agora vamos até o Bump para adicionar a textura que criamos também e deixar o nosso material com relevo. Como a gente vai estar sempre trabalhando com alguns objetos mais próximos, o ideal é que você reduza esse valor do Bump, tá? Esse valor é para que você tenha um relevo no material, mas ele não precisa ser visto de longe. Ele vai ser um efeito bem sutil, mas quando a gente estiver mais próximo, a gente vai entender aí como é que ele vai funcionar no nosso objeto. Ok, já temos todas as propriedades aqui preparadas. Agora vamos renderizar a nossa cena final para poder ver o resultado. Vamos lá. Ok, após o render terminar, olha só o resultado que conseguimos. O material ficou bastante realista aqui, com um efeito muito legal da propriedade Dirt, usando em conjunto a configuração da textura e as propriedades da madeira com os mapeamentos. Então aí essa é mais uma técnica para que você possa estar configurando seus materiais de forma a buscar mais qualidade visual, para consequentemente você ter mais realismo. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se no canal para que você possa estar recebendo sempre os nossos vídeos em primeira mão. Também ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo desse desafio. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!